Recentemente, comprei um detector de fumaça e notei um pequeno símbolo radioativo na caixa, o que me fez pensar: por que os detectores de fumaça são radioativos? Bem, neste vídeo vamos explorar o interior deste detector de fumaça, ver como ele funciona e entender como o decaimento radioativo é usado para detectar fumaça. Além disso, fique até o final, onde vamos discutir dois tópicos ou ramos relacionados: como funcionam os contadores Geiger e por que átomos com números atômicos altos são, de forma contraintuitiva, pequenos. Quando abrimos o detector de fumaça, encontramos vários componentes. Aqui temos a bateria que, claro, quase sempre está descarregada e precisa ser substituída. Brincadeira, mas é verdade. Aqui temos o alto-falante piezoelétrico, que produz tanto o alarme quanto esse bip, que sinceramente é um dos sons mais irritantes do mundo. Em seguida, temos uma placa de circuito impresso de furo passante ou PCB, que contém apenas alguns componentes básicos e é projetada de forma a ser extremamente barata. Na placa de circuito impresso está o microchip principal. E finalmente, aqui temos o coração do detector de fumaça, um cilindro de metal que possui aberturas em todos os lados para permitir que o ar e a fumaça passem por ele. Na parte interna dessa cúpula há um cilindro curto com um disco de metal na parte superior e outro na parte inferior, separados e sustentados por plástico. No centro do disco inferior há um pequeno compartimento contendo 300 nanogramas do isótopo americio 241, que é radioativo e por isso exige esse símbolo na embalagem. Antes de continuarmos, é importante dizer que abrir um detector de fumaça por ionização como este é perigoso e nunca deve ser feito, nem mesmo com a supervisão de um adulto. O americio é, como mencionamos, radioativo, e enquanto ele estiver dentro do cilindro de metal, é perfeitamente seguro. Mas fora do cilindro é muito perigoso, especialmente se for inalado ou ingerido. Nós desmontamos para que você não precise fazer isso. E dito isso, vamos seguir em frente. Então, como esse aparelho radioativo detecta fumaça? Bem, a pequena quantidade de americio 241 radioativo emite partículas alfa, que são núcleos de hélio altamente energéticos e incrivelmente rápidos, com 2 prótons, 2 nêutrons e nenhum elétron, e portanto são íons carregados positivamente. Quão rápido? Bem, elas são ejetadas do núcleo do americio a cerca de 15.000 km por segundo, o que é aproximadamente 5% da velocidade da luz, ou 2.000 vezes mais rápido do que a Estação Espacial Internacional, ou 419.000 vezes mais rápido do que um guepardo. Essa quantidade incrível de energia cinética é o que torna a radiação perigosa. Aliás, os outros tipos de decaimento radioativo são o decaimento beta e o decaimento gama, que são, respectivamente, elétrons incrivelmente rápidos e fótons de alta energia. No entanto, em detectores de fumaça por ionização, o americio 241 gera predominantemente partículas alfa. À medida que esses núcleos de hélio carregados positivamente são ejetados em velocidades absurdas, as partículas alfa colidem com átomos na atmosfera e arrancam seus elétrons, criando assim nitrogênio, oxigênio, outros gases carregados positivamente e milhares de elétrons livres. Observe que qualquer átomo ou molécula que perdeu ou ganhou um elétron fica carregado e, portanto, é chamado de íon. Na verdade, uma única partícula alfa tem energia suficiente para criar cerca de 10.000 íons de oxigênio e nitrogênio carregados positivamente e dezenas de milhares de elétrons. Esse processo é chamado de radiação ionizante. Um professor meu, uma vez, se referiu a uma partícula alfa como um touro em uma loja de cristais. As partículas alfa colidem com tudo, criando assim um caos atômico. Aqui está uma imagem de uma câmara de nuvens com americio 241 e nela você pode ver os caminhos criados por partículas alfa individuais. Aliás, quem comercializou esses detectores de fumaça radioativos como detectores de fumaça por ionização é um gênio, porque, sejamos honestos, ninguém jamais compraria um detector de fumaça radioativo. Mas estamos nos desviando.
Fora desse dispositivo, esses elétrons e íons atmosféricos carregados positivamente eventualmente se recombinariam e se tornariam neutros. No entanto, neste aparato chamado de câmara de ionização, queremos usar o decaimento alfa para nos ajudar a detectar fumaça. E para fazer isso, usamos 2 discos de metal e aplicamos a voltagem da bateria entre o disco superior e o inferior, de modo que o topo fique carregado positivamente e a parte de baixo negativamente. Como você deve saber, cargas negativas e positivas se atraem, e como resultado, os elétrons carregados negativamente são atraídos para a placa metálica superior, que está carregada positivamente. E, por outro lado, os íons positivos de oxigênio e nitrogênio são atraídos para o disco inferior. Um fluxo de elétrons é uma corrente, e usando o circuito neste chip, podemos medir a corrente que flui para a placa superior, que é o que acontece em condições normais, quando não há fumaça presente. Se você quiser números mais exatos, a quantidade de ameriço neste detector de fumaça, ou fonte alfa, emite cerca de 37 mil partículas alfa a cada segundo, resultando em centenas de milhões de elétrons sendo arrancados de seus átomos, mas equivalendo a apenas cerca de 50 picoamperes de corrente, o que é bem pequeno. Isso fornece uma linha de base para a quantidade de corrente que flui como resultado da radiação ionizante do ameriço 241. No entanto, quando a fumaça entra por essas aberturas e chega ao cilindro, o ambiente e as circunstâncias mudam. A fumaça contém muito monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas maiores de fuligem ou estruturas de carbono mais complexas, matéria não queimada, compostos voláteis e uma grande variedade de outros componentes. Assim, quando a fumaça de um incêndio, de materiais em combustão lenta ou de pipoca queimada está presente na câmara de ionização, ela intercepta tanto as partículas alfa quanto as moléculas de ar ionizadas e os elétrons, impedindo assim que os elétrons alcancem a placa superior e que os íons positivos alcancem a placa inferior. Sem elétrons fluindo para a placa superior, significa que não há corrente presente, e essa ausência de corrente é medida pelo microchip aqui embaixo, que por sua vez aciona o alarme piezoelétrico para alertar você de que há um incêndio ou que você é ruim na cozinha. As partículas alfa são usadas nessa aplicação porque, dos 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama, as partículas alfa têm o maior potencial de ionização. Em outras palavras, elas produzem o maior número de íons e um fluxo constante de corrente na câmara de ionização quando não há fumaça presente. Além disso, embora as partículas alfa sejam emitidas com uma quantidade enorme de energia, elas na verdade são barradas por praticamente qualquer coisa. Isso acontece porque elas são núcleos de hélio, que são muito maiores do que as partículas beta ou gama. Apenas alguns centímetros de ar, uma fina camada de plástico ou algumas camadas de células da pele já são suficientes para barrar as partículas alfa. No entanto, as partículas gama ou fótons são mais perigosas porque conseguem viajar muito mais longe e atravessar objetos muito mais espessos, e apenas metais densos como o chumbo ou camadas de concreto conseguem detê-las. E as partículas beta conseguem atravessar a pele, mas apenas uma fina folha de alumínio já é suficiente para detê-las. Então vamos responder a 3 possíveis perguntas que você pode ter. Por que o ameriço 241 é radioativo? Como ele é produzido? E por fim, existem outros tipos de detectores de fumaça? Bem, o ameriço 241 está lá embaixo na tabela periódica. Ele tem 95 prótons e 146 nêutrons em seu núcleo e 95 elétrons em suas camadas. Você provavelmente já conhece a ideia de que cargas iguais se repelem. Bem, aqui temos 95 cargas positivas e um monte de nêutrons, todos grudados juntos pela força nuclear forte. No entanto, as forças repulsivas desses 95 prótons e sua proporção em relação aos nêutrons tornam o núcleo instável. E como resultado, ele pode expelir 2 nêutrons e 2 prótons, e assim se transformar em netúnio 237,
Neste detector de fumaça, temos 300 nanogramas de ameriço, o que equivale a cerca de 750 trilhões de átomos. E ao longo de 432,2 anos, esse número terá decaído para 375 trilhões de átomos de ameriço 241 e 375 trilhões de átomos de netúnio 237. Aliás, o netúnio 237 também é radioativo e emite partículas alfa. Mas, como ele tem uma proporção mais estável de prótons para nêutrons, seu tempo de meia-vida é de 2,14 milhões de anos. Então, vamos passar para a segunda pergunta. Como o ameriço 241 é produzido? Bem, de forma bastante interessante, ele é gerado em usinas nucleares com ativação por nêutrons do plutônio 239 e 240 em plutônio 241. E então, o plutônio emite partículas beta e decai em ameriço 241. Isso significa que todos os detectores de fumaça por ionização têm algum material que vem de um reator nuclear. Aliás, esse ameriço está na forma de óxido de ameriço e tem uma fina folha de ouro por cima, por questões de segurança. Cada detector de fumaça tem uma quantidade tão incrivelmente pequena de ameriço que um único grama gerado a partir de uma usina nuclear pode produzir dezenas de milhares de detectores de fumaça ou mais. Por fim, existe outra maneira de detectar fumaça e a resposta é sim. A outra maneira mais comum de detectar fumaça é usando um sensor fotoelétrico que usa luz. Mas existem várias outras formas além desses dois métodos. Detectores de fumaça fotoelétricos têm um LED de um lado de uma câmara e um sensor do outro lado. No entanto, nessa câmara, a luz não tem um caminho direto e, por isso, não consegue alcançar o sensor. Peças adicionais de plástico são adicionadas à câmara para garantir que nem mesmo a luz refletida consiga alcançar o sensor. No entanto, quando há fumaça presente, as partículas de fumaça desviam a luz do LED, dispersando-a na fumaça. E assim, o sensor consegue detectar uma fração dessa luz, o que faz com que o alarme de fumaça dispare. Existem várias vantagens e desvantagens em cada tipo de detector de fumaça. Não vamos abordar isso aqui, mas, se quiser, você pode ler os artigos da Wikipédia. Duas coisas rápidas. Primeiro, detectores de fumaça salvam vidas. Troque as pilhas uma vez por ano, verifique se estão funcionando e, embora um dos tipos seja radioativo, é perfeitamente seguro tê-lo em casa. Mas, como muitas coisas, não é seguro comê-lo. Em segundo lugar, na nossa explicação, simplificamos o circuito da câmara de ionização do detector de fumaça. Na realidade, o cilindro de metal superior também é uma câmara de ionização, e o circuito detecta a voltagem do disco do meio, e compara a atividade de ionização na câmara superior com a atividade de ionização de referência na câmara inferior para saber quando há fumaça presente. Aqui está um esquema explicando isso. E observe que alguns projetos têm as voltagens das câmaras invertidas. Agora, vamos abordar dois tópicos relacionados aos detectores de fumaça: o tamanho inesperado dos átomos e o funcionamento dos contadores Geiger. Certo, então vamos falar rapidamente sobre dois ramos relacionados aos detectores de fumaça: tamanho atômico e contadores Geiger. Como você sabe, os átomos são muito pequenos. Mas você acha que à medida que o número atômico aumenta, o tamanho do átomo também aumenta? Vamos conferir. Aqui está o sódio com 11 prótons e aqui está o ameriço com 95 prótons. Quando olhamos para os raios atômicos com base em medições empíricas, o sódio é, na verdade, maior do que o ameriço. Isso é bastante contraintuitivo, porque você pensaria que à medida que adicionamos mais prótons, nêutrons e elétrons, o tamanho do átomo aumentaria proporcionalmente. Então por que o sódio é maior do que o ameriço? Bem, isso tem a ver com o fato de que cargas positivas e negativas se atraem com uma força tremenda. Por exemplo, se um grama de prótons puros fosse colocado a 100 metros de um grama de elétrons puros,
as cargas positivas e negativas se atrairiam com uma força de 1.500 trilhões de toneladas, que é equivalente à força de 440 bilhões de foguetes Saturno V. Bastante inimaginável, né? Uma força semelhante ocorre em um átomo. No ameriço, há 95 prótons, e eles seguram esses 95 elétrons com tanta força que o raio de um átomo de ameriço é apenas um pouquinho menor do que o tamanho do sódio. Aqui está uma representação em 3 dimensões da tabela periódica, e a altura de cada elemento mostra o tamanho de cada átomo. O aumento no raio atômico, por exemplo, de argônio para potássio, é resultado do aumento no número e na configuração das camadas eletrônicas. O aumento do raio ao descer cada coluna ocorre porque as camadas internas de elétrons repelem as externas. E a diminuição do raio da esquerda para a direita se deve à força de atração entre os prótons no núcleo e os elétrons nas camadas. Uma observação interessante é que o ameriço 241 é um pouco menor que o sódio, mas tem quase 11 vezes o número de prótons e nêutrons. E devido a isso, o ameriço tem 14 vezes a densidade do sódio. Essa tendência de densidade se aplica a muitos outros elementos também. Na verdade, aqui está o ósmio. Ele tem um raio atômico relativamente pequeno e é o mais denso de todos os elementos que ocorrem naturalmente. Para finalizar este episódio, vamos falar brevemente sobre os contadores Geiger. Em resumo, os princípios dos contadores Geiger são parecidos com os dos detectores de fumaça. Neste tubo temos uma câmara de ionização. A radiação entra por esta janela feita de mica e arranca elétrons do gás, normalmente argônio. Aplicamos uma voltagem positiva a uma haste central e depois uma voltagem negativa ao cilindro ao redor. E, como resultado, o argônio ionizado viaja em direção à parede carregada negativamente, enquanto os elétrons viajam em direção à haste central. A voltagem utilizada é muito mais forte, em torno de 500 a 1000 volts, e essa voltagem mais alta cria uma avalanche de ionização, que é necessária para detectar partículas beta, já que elas não têm tanto potencial de ionização quanto as partículas alfa. Depois, medimos a corrente. E quando há um pico de corrente, isso significa que algumas partículas de radiação entraram pela janela e ionizaram um pouco do gás na câmara. Existem muitos outros elementos de design nos contadores Geiger, mas como o princípio fundamental é semelhante ao dos detectores de fumaça, achamos interessante mencionar isso. É basicamente isso sobre detectores de fumaça, tamanhos atômicos e contadores Geiger. Acreditamos que o futuro exigirá uma forte ênfase na educação em engenharia, e somos gratos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do canal no YouTube por apoiarem esse sonho. Se você quiser nos apoiar como membro do canal no YouTube ou no Patreon, pode encontrar os links na descrição. Aqui é a Branch Education, e nós criamos animações em 3D que exploram a fundo a tecnologia que impulsiona o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo da Branch clicando em um desses cards ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.